A década de 2010 para a China foi extremamente importante para consolidar o país como uma das principais peças dentro do tabuleiro da geopolítica global. E desde quando passou o PIB do Japão em 2010, o país vem apenas esperando o momento em que irá superar a atual maior força econômica do mundo, os Estados Unidos. Sabendo que esse fato se dará até o ano de 2030, segundo projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, a China vem adotando algumas táticas diplomáticas para se tornar protagonista das narrativas globais, ocupando espaços que historicamente são dominados pelo Ocidente sob liderança americana. Que táticas são essas? É o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Desde a introdução de reformas econômicas em 1978, a China tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento no mundo. Seu acelerado desenvolvimento econômico, baseado na fabricação e exportação de produtos produzidos em grande escala, foi o responsável por erradicar a pobreza extrema no país, aumentar a renda per capita e a qualidade de vida de sua população. Nos últimos 30 anos, essa incrível ascensão da China como potência global é algo que vem transformando a tradicional estrutura da geopolítica do mundo, liderada pelos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No início da primeira década do século XXI, o gigante asiático possuía a sexta maior economia do mundo. 10 anos depois, já estava ocupando a segunda colocação. A sua população, que já havia ultrapassado a barreira de 1 bilhão de habitantes, era, em sua grande maioria, pobre e rural. Mas com taxas de crescimento econômico que de 1992 até 2010 variou entre 8% e 14%, a China experimentava um fenômeno nunca antes visto na história de seu território, o êxodo rural. O governo chinês, liderado na época por Jiang Zemin e depois por Hu Jintao, logo começava a traçar novas metas para mudar a imagem do país no cenário internacional através do soft power. Soft power, ou poder brando em português, é uma ferramenta muito utilizada por países que não possuem poderio militar forte o suficiente para fazer valer a sua posição na geopolítica mundial. Ele também é uma ferramenta utilizada para que grandes nações limpem a sua imagem perante o mundo. No caso chinês, os grandes eventos esportivos serviram como um instrumento para isso. Aproveitando que o início dos anos 2000 foi marcado pela ascensão dos países emergentes no cenário global, a China, um dos países emergentes que mais crescia e buscando ganhar mais relevância na política internacional, conseguiu em 2001 o direito de sediar a 29ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão, que aconteceria no ano de 2008. Pequim, a capital do país, ganhou de cidades globais como Paris, na França, e Toronto, no Canadá. Durante o evento, que foi visto por mais de 3,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo, a China tentou e parcialmente conseguiu melhorar sua imagem, pois durante o torneio, o mundo só conseguiu ver competições primorosamente organizadas em enormes e luxuosas estruturas que davam ao país sede o ar de modernidade. Aspectos como poluição do ar, exploração do trabalho e a própria violação dos direitos humanos conseguiram ficar em segundo plano aos olhos da população mundial. Para o governo chinês, os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 terminou como um grande sucesso, pois deu à China uma nova imagem e o topo do quadro de medalhas que historicamente é ocupado pela principal potência esportiva do mundo, os Estados Unidos. Ali, era a primeira vez que a comunidade internacional de fato começava a olhar para a China como uma peça da geopolítica global que estava se consolidando como o principal player antagonista do Ocidente. Depois dos Jogos Olímpicos, a China passou a ser sede com frequência dos grandes eventos, consolidando assim a sua crescente influência política no cenário esportivo internacional. E quando o assunto é o esporte mais popular da Terra, a conjuntura se mostra a mesma. Após os escândalos de corrupção envolvendo a FIFA e seus dirigentes explodirem em questões que iam de subornos à lavagem de dinheiro, muitas empresas parceiras da entidade máxima do futebol mundial rescindiram seus contratos com a organização. Foi aproveitando esse espaço deixado pela perda de credibilidade da FIFA que a China, por meio de suas empresas,
passou a assinar contratos com a entidade, tornando-se parceira e patrocinadora de suas competições. Para se ter uma ideia, durante a Copa do Mundo de 2018, mais da metade do montante arrecadado pela FIFA, com patrocínios, veio de 7 empresas chinesas. A outra metade da fatia veio de 12 empresas de outros países. Na hierarquia dos patrocínios da entidade, em 2018, os conglomerados chineses se fizeram presentes entre os parceiros e os patrocinadores globais do evento. Em termos de comparação, em 2014 só havia uma companhia chinesa entre os parceiros globais da FIFA. A influência política da China nos bastidores da entidade máxima do futebol mundial se mostra cada vez maior não só através de seus patrocínios, mas também pelo tamanho de seu mercado consumidor, já que por ter 1,4 bilhão de pessoas dentro de seu território, o gigante asiático reúne uma larga base de fãs e um imenso potencial para a audiência televisiva, itens que são necessários para os interesses comerciais e de expansão do produto futebol da marca FIFA no mundo. Vale destacar que a China tem um projeto que visa tornar o país uma potência nesse esporte até o ano de 2050. Depois da Covid-19 e todo o ônus que o vírus trouxe para a imagem do país, o governo chinês decidiu apostar em 2 táticas diplomáticas para reverter a situação. A primeira, mais branda, foi através da política das vacinas. A segunda, já mais agressiva, é continuar disputando a supremacia das narrativas em todos os campos de batalha. A primeira tática intensificou a rivalidade já existente entre Estados Unidos e China pela hegemonia global. E a pandemia se tornou a mais nova arena política na qual este conflito estava sendo jogado. Na América Latina, por exemplo, a impressão que prevaleceu na região foi de que a China tinha ganhado uma clara vantagem na diplomacia das vacinas sobre os Estados Unidos. Em meados de maio de 2021, a China havia exportado mais de 250 milhões de doses, ou 42% de sua produção total naquele período, das quais cerca de 165 milhões foram para a América Latina. O governo chinês foi muito hábil na comercialização de suas vacinas e na organização pública de suas entregas. Embora apenas uma pequena parte tenha sido doada, 10 milhões contra 61 milhões dos Estados Unidos, a percepção da opinião pública foi muito positiva desde o começo. Ou seja, no duelo diplomático das vacinas na América Latina, a China ganhou dos Estados Unidos. A segunda tática é a de colocar a nova diplomacia chinesa em pleno funcionamento, onde disputar em todos os campos possíveis dentro da geopolítica é um dever para o governo consolidar o país como o principal player da nova ordem mundial. Durante as Olimpíadas de Tóquio em 2021, a embaixada chinesa do Sri Lanka reclamou das escolhas de foto de seus atletas feitas pela agência americana Reuters para a divulgação do torneio, e acusou a agência de escolher as piores fotos para os atletas da China e os melhores ângulos para os competidores ocidentais. No campo dos processadores para produtos eletrônicos, a China vem tentando promover a autossuficiência em meio aos movimentos dos Estados Unidos para cortá-la de suprimentos essenciais da produção de semicondutores. Os Estados Unidos, que buscam recuperar a liderança na fabricação desse segmento para proteger as suas cadeias de abastecimento. Nesse campo de batalha, Taiwan e Coreia do Sul, ambas aliadas americanas, são responsáveis por 70% da produção mundial de chips. Ainda no campo da tecnologia, os Estados Unidos e a China disputam uma das batalhas mais importantes dentro da geopolítica atual, a implantação do 5G nos diversos países do mundo. E nessa disputa tecnológica, que promete revolucionar o sistema de processamento e transferência de dados, a China, através da Huawei, que é pioneira no 5G, está um passo à frente do Ocidente. Nos dias de hoje, a China se tornou líder mundial no fornecimento de ajuda externa e o segundo maior contribuinte para o orçamento de manutenção da paz da ONU, atrás somente dos americanos. Durante os 20 primeiros anos do século XXI, o governo chinês conseguiu fazer o gigante asiático seu principal parceiro comercial de vários países ao redor do mundo, desbancando um posto que pertencia aos norte-americanos
que parecia ser impossível de ser tomado. Se promovendo e mudando a sua imagem através dos mega-eventos, a China do século XXI se incorporou da ordem mundial economicamente, diplomaticamente e tecnologicamente. Antes vista como fábrica do mundo, o gigante asiático, ao trazer dinheiro para o jogo, vem sendo capaz de exercer cada vez mais a condição de protagonista do século. Nos bastidores, passou a tentar controlar as narrativas globais, ocupando espaços que antes era dominado pelos países do Ocidente. Nesse sentido, o governo comunista chinês pode não gostar do fato de não ter criado a ordem mundial no pós-guerra, mas certamente aproveitou ao máximo dela para construir a sua escalada com uma hegemonia global.